Oi, gente. Então, eu tô aqui, né, porque eu vou compartilhar com vocês, decidi criar alguns conteúdos do meu dia a dia, na verdade, que eu acabo estudando e sempre faço essas revisões, certo? De forma introdutória, né, até completar todo o conteúdo, porque o conteúdo todo é extenso e a gente precisa estudar de forma detalhada, mas eu vou compartilhar com vocês aqui da forma que funciona pra mim e acredito que vai ajudar, né, algumas pessoas. E se vocês gostarem, vai sair mais conteúdos, né, pra finalizar esse assunto, como também outros conteúdos e outros assuntos que eu também venho estudando. Hoje eu vou falar sobre uma doença, né, que é a hanseníase. Lembrando, gente, que eu vou acabar escrevendo aqui, porque vai facilitar para vocês também absorver, né, as palavras-chave, porque eu acabo escrevendo só os pontos que eu acho que devemos manter, né, para levar para uma situação de quem busca passar no concurso, uma prova, né, de faculdade, residência e tudo mais. Aí eu sempre lembro que a hanseníase, ela é uma doença infecciosa, né, e além de ser uma doença infecciosa, a gente precisa já lembrar que ela é causada, gente, por um micobactério, né? Micobacterium leprae. Eu vou colocar aqui de forma resumida. Que é o micro-organismo, né, que vai ali, o bacilo, né, resistente, que vai afetar os nervos, né, especificamente, né, as células de Schwann, que aí vai acabar afetando também a pele, o que ocasiona, né, nesse tipo de doença, né, a questão da perda da sensibilidade, certo? E aí, falando um pouco, né, essa doença tem uma alta infectividade, certo? Uma baixa patogenicidade. E lembrando também, que eu gosto de anotar também, que eu acho importante, é que a notificação compulsória. A notificação compulsória, gente, nessa doença, ela vai ser semanal, certo? É bom lembrar esses pontos, que são pontos que acabam caindo em questões, certo? Principalmente quem estuda para concurso ou residência, algo assim, certo? E a gente também falando sobre alguns pontos importantes, né? A incubação dessa doença, ela é estimada em 2 a 5 anos para a hanseníase calcio-bacilar. São uma das formas, né, da doença que eu vou falar mais à frente. E de 5 a 10 anos para a hanseníase multibacilar, certo? Depois eu vou destrinchar melhor o que significa isso nas formas, né, da hanseníase. Lembrando também que quando a gente fala em transmissão, né, a gente tem que lembrar que o contato próximo e prolongado, né, com uma pessoa suscetível vai ser com um doente multibacilar que não está sendo tratado. Então, quem é que transmite? Porque a gente tem que entender que o reservatório, né, vou até colocar aqui, ó, o reservatório é quem? É o ser humano, certo? O reservatório é o ser humano. E aí o que acontece? Essa doença, ela vai acabar sendo transmitida, né, através do ser humano, pelas vias aéreas superiores, né, e não pelos objetos que essa pessoa está utilizando, pelo contato próximo e prolongado. Mas não é que todo mundo que tem a doença vai transmitir. O que significa? Quando a pessoa ela tem a doença nas formas, né, vamos botar assim, ó, transmissão, né, transmissão na forma multibacilar, e que a pessoa também, ó, não esteja em tratamento. Não esteja em tratamento. Porque o que acontece? Se essa pessoa tiver essas formas e já está em tratamento acima de 15 dias, ela também já não vai transmitir a doença. Ela vai transmitir a doença se ela tiver as formas multibacilares, né? E ela não estiver em tratamento. Quais são essas formas multibacilares? As formas multibacilares, gente, essas duas aqui, ó. A de mofa, a forma de mofa, e a forma, que ela é um pouquinho mais complicada, né? É a vichoviana, certo? Que a gente chama de FV e a FD, certo? Então, essas duas formas das tuberculoses são conhecidas como as formas multibacilares, certo? Isso vai influenciar a gente mais à frente, eu vou explicar no tratamento dessa doença, na questão das manifestações clínicas, certo? Tudo isso. As outras duas formas, que são as formas, vou botar aqui, falso-bacilares, né? Vai ser, basicamente, a forma indeterminada, certo? E a forma tuberculoide. Essa forma tuberculose, eu vou explicar agora cada uma das formas, certo? E aí depois se vocês quiserem anotar as diferenciações, porque existe outra forma também, só que eu vou deixar para explicar mais adiante, para não embaralhar muito a cabeça da gente. Ainda falando sobre a transmissão, antes de chegar nas diferenciações das formas, né, da tuberculose, eu vou dizer para vocês que a maioria, né, cerca de 90% da população, possui uma defesa natural, certo? Contra a hanseníase. Então, é como eu falei para vocês, ela tem uma baixa patogenicidade, certo? Então, já existe essa defesa natural, né, contra esse micobactério aqui leprae, certo? Que é o que acomete, né, que causa a doença. E a maior parte das pessoas que entram em contato com o bacilo, elas não adoecem, certo? Justamente por esse motivo, né? E aí vamos falar agora das formas clínicas. Então, a primeira forma é a indeterminada, gente, certo? Essa forma, né, é uma mancha na pele, certo? Normalmente ela tem um pequeno número, né? Na verdade é uma mancha mais clara que a pele da pessoa. E aí a gente percebe uma pequena claridade, assim, como se fosse uma mancha mais clara que o tom da pele da pessoa, certo? Mas não existe alterações de relevo, nem nada ainda nessa fase, certo? Ou na textura da pele. É só mais um clarãozinho mesmo na pele, ok? Uma mancha mais clara que o tom da pele da pessoa. E aí, nessa forma aqui indeterminada também, pode ou não, né, haver a diminuição da sudorese e também, referente ao pelo na região, né, os pelos, pode ou não ter rafações, né, nos pelos nessa lesão. Então, são as manifestações, né, que acometem aí as formas indeterminadas, certo? A forma tuberculoide já é como se fosse assim, aqui é a primeira forma, né? E aqui já vai ser a segunda forma, certo? E aí, nessa forma aqui, a gente vai ter aí, normalmente, né, geralmente, são lesões únicas, né? E aí já existe uma borda nítida, então já existe uma borda ao redor dessa lesão, certo? Não é só a questão do clarão, né? E aí a gente tem a borda elevada, né, eritematosas e micropapulosas, certo? Com a ausência da sensibilidade. Então a gente tem que lembrar o quê? Que a mancha, né, ela já vai ter ali borda definida e ausência de sensibilidade nesse período, certo? E os nervos periféricos são palpados, né, ou se apresentam espessos de forma localizada e assimétrica, certo? Então, assim, basicamente, a principal situação nessa forma aqui clínica é a questão da ausência de sensibilidade e também a questão das bordas nítidas, certo? E a gente vem para a forma de mofa, que eu vou colocar como terceira, né? A forma de mofa, gente, ela já é, né, mais comum.
as características, né, ela vai apresentar da forma vanchoviana, certo? E também da forma, da forma vanchoviana e da forma tuberculoide. Então, vai ser característica dessas duas formas, né? Vai se juntar para a forma de novo. É mais comum por causa que é quando as pessoas percebem mais, né, alterações e realmente vai buscar ajuda. Então, já existe ali um acometimento extenso dos nervos, né? Podendo ocorrer ali a neurite, a inflamação aguda e grande variedade de lesões cutâneas, certo? Já não vai ser mais como na forma tuberculoide, né? Que geralmente é única, uma lesão única. E aí a gente tem essas lesões, né, que vão apresentar, gente, é bom a gente lembrar, placas e nódulos, né? Eritema acastanhados, certo? Lesões mais características, né? Que a gente chama de, normalmente é dito assim, como pré-foveolares, né? Ou foveolares, certo? Então, quando você vê essas duas palavrinhas, pré-foveolares e foveolares, vocês vão lembrar da forma de mofa, que é a mais comum e que tem característica da forma vanchoviana e da forma tuberculoide, certo? Já a forma vanchoviana, gente, ela já é aí uma situação mais grave, certo? Existe aí um alto comprometimento dos nervos, né, de forma simétrica, certo? E a gente também tem ali a infiltração, né, facial, que a gente chama de superciliar e ciliar, né, que são infiltrações difusas das mãos e dos pés, certo? E aí a gente tem também nos pavilhões auriculares, na orelha, pode acometer também a laringe, certo? E órgãos internos também, quando a gente fala de órgãos internos, fígado, baço, né, suprarrenais, testículos, a gente tá falando aí da forma mais grave, que é a vanchoviana, certo? Eu vou falar, né, ainda nesse primeiro bloco sobre a hanseníase neural pura, certo? Que é uma outra forma de hanseníase. Eu vou botar aqui como hanseníase, ó, neural pura. Gente, é só vocês lembrarem que ela é exclusivamente, ó, eu vou botar aqui, ó, exclusivamente neural, certo? Então ela não vai apresentar manchas como nas demais, certo? Que existe toda uma sequência, né, de acometimento de mancha. Só existe clarão, clarão das manchas com a borda, né? Existe ali aumento na quantidade de manchas, ou agravamento dessas manchas com infiltrações e tal, não. Aqui na hanseníase neural, né, que a gente chama de neural pura, exclusivamente neural, sem lesões cutâneas e com vasculoscopia negativa. Eu vou falar sobre os testes, né, os diagnósticos, na verdade, e tudo, mas assim, é uma coisa importante para falar para vocês. Eu vou colocar aqui, ó, como eu fiz aqui, tá vendo? Essas duas formas aqui, gente, que são a mais comum e a mais grave, a baciloscopia, certo? Ó, baciloscopia vai ser, gente, positiva, certo? Ó, positiva, certo? Que é o exame da baciloscopia, depois eu vou explicar mais sobre esse exame. E aqui nessas duas, a baciloscopia vai ser, ó, negativa, certo? E aí, nessa aqui, que é a forma da hanseníase neural pura, né, a baciloscopia também vai ser negativa. Então, a característica aqui é exclusivamente neural e baciloscopia, gente, ó, negativa, certo? Lembrando que o diagnóstico ele vai ser basicamente, né, pela questão do espaçamento de nervo periférico, associado a alterações sensitivas, motoras, né, anatômicas e território de nervo. Eu vou falar um pouco sobre o diagnóstico no geral, certo, da hanseníase mais adiante. E também pela questão laboratorial, né, que é feito pela demonstração de características histológicas, né, compatíveis com a doença e pelo achado de bacilos álcool ácido resistentes dentro do nervo, em fragmentos de biópsia. Então, essa aqui, certo? Ela não vai ter manchas, não vai ter nada. Basicamente, a gente vai ver ali exclusivamente, né, a questão do sinal cardial, né, referente ao espessamento dos nervos, e se for laboratorial, histologia, né, ou questão de biópsia. Não vai ser ali pela questão das manchas. Então, só uma introduçãozinha, né, da hanseníase. Eu espero trazer outras coisas como diagnóstico, exames, certo, que a gente usa, classificação. Eu já dei algumas introduções sobre outros pontos, né, mas eu espero trazer para vocês aqui direitinho definição, como a gente define o diagnóstico de hanseníase direitinho. Se vocês derem muito like, né, curtir esse conteúdo, compartilhar, né, eu vou trazer mais sobre os meus resumos, e são conteúdos excelentes, gente. E aí vocês veem só a introdução bem simples, de fácil compreensão, né? E com muito conteúdo importante, que serve basicamente para concurso, para residência, para tudo. Então, eu vou finalizar por aqui e vou depois trazer o restante, né, do conteúdo, certo? E obrigado, espero que curtam e compartilhem.